tudo bem? Eu sou a Lucila Bistafa, sou professora aqui do Unisalesiano do curso de Medicina e tenho o prazer aqui de participar do CIT, que é o 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. A gente está hoje aqui representando o Projeto Florescer com amigas, né, convidadas aí para participar, para a gente bater um papo, ver o que é que está acontecendo, o que cada uma de vocês vem trabalhando, né? E aí eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu estou aqui com a Jamile. Olá, pessoal. Meu nome é Jamile Nicásio, eu sou doutora em Educação, presidenta da Associação Casa Maria aqui de Araçatuba. Faz algum tempo, né, que a gente trabalha em rede aqui nessa cidade, felizmente. Sempre que possível, né, a gente contribui, inclusive, com o Projeto Florescer. Então, a gente agradece o convite e vamos conversar bastante hoje. Que bom. Estou com a Juliana aqui também. Olá, meu nome é Juliana Barros, eu sou formada em Psicologia. Atualmente estou na coordenação da Casa da Mulher Paulista, aqui de Araçatuba, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. E é um prazer estar com todas vocês. Que ótimo. Também estamos aqui com a Daiane. Meu nome é Daiane Fernanda, sou guarda municipal aqui no nosso município, instrutora de defesa pessoal. Hoje eu trabalho voltada para o público feminino e idealizadora do projeto Frágil Não é Atributo Feminino. Que ótimo. Gostaria de agradecer novamente a participação de vocês e o tempo de vocês. Eu sei que é extremamente corrido. E aí, da gente poder conversar um pouquinho, né? Jamile falou da importância da questão do trabalho em rede. Hoje, o que é que a gente vem, né, observando aí as mudanças no dia a dia? O que é que a gente consegue trabalhar e identificar que isso vem se fortalecendo? Então, acho que em Araçatuba a gente trabalha há alguns anos, né, para construir isso que a gente tem hoje. Então, sempre em parceria com o poder público, que eu acho importante a gente dizer. A recente conquista aí da Casa da Mulher, inclusive, né, muito importante para nós, mas a gente antecede a tudo isso, né? Então, a Associação Casa Maria, por exemplo, há muito tempo a gente vem trabalhando aí de forma discreta ou não, né, para intervir na sociedade, seja com palestras, seja com ações mesmo, né? Porque no nosso caso a gente atua na linha de frente da violência. Então, por exemplo, antes que a gente consiga acessar muitas vezes os órgãos municipais, antes que a gente chegue na delegacia para fazer a denúncia, essa mulher muitas vezes precisa de coisas que a gente demoraria muito a acessar via poder público. Então, é por isso que a gente está sempre nessa linha de frente. Então, a gente, em geral, é o primeiro contato que essa mulher procura ou busca, para que aí a gente consiga orientar e fazer servir de instrumento mesmo para que essa mulher alcance o que ela precisa, seja via judiciário, né, seja a própria delegacia em si. Então, por isso que a gente vem há alguns anos fazendo isso e a gente fica muito feliz, inclusive, que nos últimos anos a gente tenha conseguido leis que são importantes, a gente venha conseguindo, né, mais apoio, a própria chegada do curso de medicina aqui, que também faz com que a gente tenha contato e acesso, né, a outras formas e outras fontes. Antes, né, o Centro de Referência da Mulher, mas hoje a Casa da Mulher. Então, eu acho que são avanços muito importantes que a gente fez em rede. A própria Defensoria Pública, a Nelise não está aqui hoje conosco, mas é sempre uma parceira muito querida, né? A própria Simone. Então, assim, eu acho que hoje a gente consegue dizer que a gente realmente tem a OAB muito presente também, né? Então, em Araçatuba, a gente vem conseguindo fazer esse movimento aí, cada vez mais gente chegando perto para nos ajudar, né? A gente teve uma reunião recentemente onde a gente conversou a respeito de que no último ano a gente teve um aumento aí do número de registros, né? A gente, dentro do Projeto Florescer, até ficou feliz no sentido de que, ao aumentar, a gente, então, entende que a informação está chegando, que ela está tendo coragem, né? De que ela se sente confiante em buscar o serviço. E como é que funciona lá na Casa da Mulher, Ju? A gente passou por essa transição, né? Então, antes era Centro de Referência da Mulher. A gente atua desde 2010 no município de Araçatuba. E, a partir de março desse ano, passou a ser a Casa da Mulher Paulista. Isso também foi uma conquista, porque agora a gente está vinculado ao governo do estado de São Paulo, né? E lá, a gente atende, então, mulheres. Ela pode buscar espontaneamente ou via encaminhamento que esteja em situação de violência doméstica ou familiar. E aí, lá a gente tem o atendimento psicológico, o atendimento social e o atendimento por meio da Defensoria Pública, né? Então, eles vão lá no nosso espaço para estar ofertando esse atendimento à mulher. Além desse atendimento individualizado, a gente tem os grupos de mulheres que acontecem também.
A gente tem parceria com outros órgãos para encaminhamento para o mercado de trabalho, alguns cursos técnicos também para as mulheres, né? E como um projeto mais recente, assim, de uns 3 anos para cá, na verdade, a gente vem desenvolvendo, a gente realiza uma roda de conversas no 3º ano das escolas do ensino médio, né? Ali das escolas estaduais, falando um pouquinho sobre relacionamento abusivo, né? Ótimo. Como uma então, forma... vocês conseguiram essa abertura dentro das escolas. Está falando sobre relações, violência, relacionamento abusivo, para os alunos do 3º ano, assim. Então, isso tem sido também bem positivo. A gente fomentar, né, essa discussão. Porque eu acho que a própria Lei Maria da Penha, ela pede que a gente trabalhe no âmbito da educação, né? Ela é muito mais uma lei instrutiva do que uma lei punitiva. Exato. Então, a ideia é que a gente possa fazer isso, né? Então, super importante. A gente faz também, enquanto Casa Maria, né? Via lei municipal aí, que a gente também conseguiu conquistar, a própria patrulha, que acho que depois a Daiane pode falar. Então, acho que esses avanços que a gente tem sido faz com que a gente tenha essas aberturas também, né? Até um tempo atrás, a gente percebia, assim, uma certa rejeição a esse tema. Mas acho que cada vez mais as mulheres vêm acessando as informações, buscando, querendo ouvir. E acho que isso é um papel de todos, né? A gente precisa falar para os meninos, né, que eles não podem fazer. Eu acho que uma educação que seja antimachista, uma educação que realmente seja transformadora, é o que a lei pede, né? A gente não quer punir ninguém. A gente quer viver numa sociedade livre, né? A gente quer poder ter o direito de viver um relacionamento saudável, né? Então... E de saber aonde buscar, né? Os serviços de saúde, o acolhimento, né? A atenção. A gente recentemente fez uma atividade junto com o Projeto Florescer e a Daiane, né? E assim, as pessoas que participaram daquele dia, mulheres... que nem sempre estão nesse espaço, nem de ação, de atendimento à vítima, ou de ser violentada de alguma forma, mas elas amaram o espaço, gostaram. E eu queria saber um pouquinho, como é que você faz essa atividade? Eu lembro que você dividiu em fases, né? Orientação, Sim. Como é que isso funciona? Sim, o projeto da defesa pessoal feminina, que a gente começou inclusive em parceria com o CRM, foi uma parceria entre a Guarda Municipal e o CRM, a gente faz baseado no conceito de que nós temos que trazer esse entendimento lá do princípio. Por exemplo, quando eu dou aula para uma turma mista, os meninos normalmente já sabem dar um soco, ter uma consciência corporal melhor. E as mulheres não, a gente tem que começar desde o princípio. Porque isso vem de os primórdios, né? Onde a mulher não era incentivada a praticar esportes, a adquirir essa consciência corporal mais aguçada, que é importante para o nosso desenvolvimento. Então, eu desenvolvi esse método para trabalhar com as mulheres, onde a gente passa desde conceitos, condutas de prevenção, trabalhamos golpes de maneira eficiente, trabalhamos os pontos vitais do corpo e trazemos essa questão emocional também, que é muito importante. O nosso cérebro tem que aprender a lidar com essas situações e a buscar essa maturidade que, infelizmente, ela foi prejudicada, né? A maturidade do me movimentar, do saber dessa autoconfiança, que traz vários benefícios. A ideia não é atacar, mas se defender. Se defender, se controlar emocionalmente e, acima de tudo, condutas de prevenção. Saber identificar uma situação de risco, saber identificar uma postura em que você fique mais segura. Esse é o objetivo principal, mas a gente precisa desenvolver através de todas essas vertentes. Entendi. Eu lembro de uma situação que você falou que às vezes você está parado, olhando no celular e a pessoa passa por você várias vezes e você não se dá conta por estar ali, né, concentrada. E aí uma das coisas que a gente vem ultimamente conversando é assim... o quanto a gente ainda não tem, no caso de vítimas de violência sexual, a busca precoce dessa vítima pelo serviço, né? Seja o serviço de saúde, onde ela precisa ali ter algumas ações, a pílula do dia seguinte, questões que envolvem, né, a profilaxia pós-exposição. Mas como é que vocês pensam, né, que a gente poderia auxiliar no sentido de ampliar a informação para que essas mulheres, ao serem agredidas, né, sexualmente, busquem o atendimento de saúde?
Eu acho que ainda tenho muito um tabu em relação a isso, quando a mulher sofre a violência, especialmente sexual, né, do que eu fiz, né, para facilitar, ou qual que é a minha culpa nisso. Então, isso faz com que a mulher muitas vezes tenha dificuldade de procurar informações erradas, né, do tipo que eu tenho que ter um boletim de ocorrência para eu poder buscar os meus direitos, né? A questão da revitimização, que muitas vezes acontece dentro dos órgãos, né, perguntas invasivas. Então, acho que, além da informação para as mulheres, eu vejo que a gente precisa preparar muito a nossa equipe, né, quem trabalha com isso. Porque, pegando um gancho, por exemplo, muitas pessoas falam assim, a Lei Maria da Penha não funciona, para que existe uma Lei Maria da Penha? Eu falo, gente, a Lei Maria da Penha é muito bem estruturada, só que é um papel. Para que, de fato, ela faça a sua função, a gente precisa de pessoas que a executem. E é aí que, muitas vezes, tem alguns entraves, né? Porque você chega para um atendimento, seja onde for, na delegacia, você é deslegitimada com muita constância, né? A gente acompanha muitas mulheres que vão para fazer a denúncia e tal, e a gente percebe que, assim, com a nossa presença, muitas vezes, e a gente, às vezes, precisa até fazer valer essa carteirada no sentido de, olha, eu sou a Jamile da Casa Maria. Então, assim, se você não colher o depoimento, a coisa vai ficar ruim, porque a gente sabe como acionar toda a rede, né? Exato. Então, assim, dessa forma, às vezes a gente já percebe ali, mas ela já veio aqui uma vez, mas isso daí vai voltar para o marido depois, tal. Então, infelizmente, é muito ruim. E o que a Ju falou da revitimização, até é uma coisa que a gente em Araçatuba ainda está construindo, né? Eu espero que daqui a alguns anos a gente possa falar com felicidade disso também, que é esse próprio mapa da violência mesmo. Porque ao chegar na delegacia e dar o meu atendimento, quando eu vou procurar a saúde ou vice-versa, porque eu posso primeiro acionar a saúde, como a Ju estava tentando dizer. Sim. Eu não preciso ter boletim de ocorrência, eu não preciso nada, né? Então, chegando lá, que eu possa ser ouvida, mas que eu não precise ficar contando a mesma história tantas vezes, né? Porque isso também é muito ruim, né? Mas acho que isso que a Ju trouxe é algo para a gente refletir muito enquanto sociedade, né? Porque aqui, pegando esse gancho do Salê, a gente está falando de um evento científico e tal, né? Se eu estou trabalhando como médico, que tipo de acolhimento que eu tenho que fornecer a essa pessoa? Se eu me formei em direito e aí eu vou trabalhar como delegado, qual que é o meu posicionamento diante de uma pessoa que é vítima de violência, né? Porque a gente tende a minimizar, ou a gente tende a tentar buscar, mas que roupa você estava usando, você bebeu, né? E tal. E aí esse tipo de comportamento da mulher, muitas vezes é usado como forma de justificar o que não é correto, né? Então, é difícil por isso. A aplicação da lei, o fazer cumprir, passa por uma série de pessoas que, se não estiverem inseridas numa sociedade antimachista, dificilmente vão fazer valer esse direito, né? Você comentou de um ponto. Então, assim, eu não sou hoje obrigada a fazer o boletim de ocorrência, seja para ser notificada, atendida em qualquer ponto dessa rede, ou também, às vezes, no caso de uma gestação, né, por conta onde como aconteceu foi por conta de uma violência, eu também não preciso do boletim. Mas o quanto ainda é difícil esse entendimento? Então, assim, eu posso ser atendida no ponto em que eu escolher dessa rede, né, onde eu me sinto mais tranquila, mais confiante, mas como é que os profissionais, principalmente os profissionais da guarda, da polícia militar, como é que eles encaram essa situação? Neste momento, então, o direito dela é ao atendimento, né? E não ao boletim. Isso é uma consequência caso ela queira. Sim. Eu acho que 2 pontos importantes para a gente trabalhar essas situações são pontos que eu acredito que ainda estão alcançando o seu resultado, mas estão acontecendo por muitos lados, que é a questão de trabalhar a educação e a disseminação da informação. Tanto a Casa da Mulher, nós, quanto Guarda Municipal, eu desenvolvo ao longo do ano várias palestras para jovens, em escolas, em projetos, e eu dissemino esses serviços e essas informações para que eles saibam que não precisa do boletim de ocorrência, para que eles saibam onde buscar o atendimento, para que eles saibam que atitude tomar. E quais são os seus direitos diante dessas situações. Eu acho que isso é muito importante. E, por consequência, também com um pezinho na educação, é preparar os profissionais. Hoje, na Guarda Municipal, nós estamos nos qualificando cada vez mais para atender melhor essas pessoas, né?
Nós fazemos estágios de qualificação anuais para aprender a trabalhar com minorias, comunicação não violenta. A gente está passando por essa adequação. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós quanto segurança, porque muitas vezes esse primeiro contato de uma vítima vai ser conosco, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar. E hoje nós estamos nos munindo de informações, porque tudo está se reinventando, né? Vai mudando e a gente tem que estar atualizado. A gente está se munindo dessas informações e nós somos bem atuantes na cidade na questão de fazer com que... E educação com isso. Educar as pessoas, disseminar informações, somos bem participativos nesse aspecto também. E acho, só para falar, porque assim, eu estou em Araçatuba desde 2009, né? Vim morar aqui. E aí, desde então, fui achando esses pequenos espaços para a gente poder fazer as nossas revoluções, assim. E eu me lembro que lá pelos idos de 2011, alguma coisa assim, eu fui fazer uma formação na Guarda, que era sobre gênero. Olha. E aí, vocês imaginam o quanto eu fui atacada, né? Assim, então, hoje, escutar a Daiane falando isso, assim, na verdade, é você fazer parte da história que você quer ver, né? Da mudança que você quer ver no mundo. Então, assim, que privilégio, inclusive, a gente vê que o mundo está mudando enquanto a gente está inserido nele, né? Porque precisa mudar. Exato. Então, assim, é de se comemorar. É óbvio que a gente poderia pensar, poxa, mas não é mais do que obrigação a gente ter uma sociedade justa e tudo, mas a gente precisa ainda intervir, fazer, né? Então, por isso esse trabalho é sempre tão importante. Sim, né? É muito gratificante a gente ver resultado, né? Porque hoje nós temos muitas meninas à frente de viaturas na Guarda Municipal. Nós temos 2 mulheres, são comandos de equipe e são pessoas que estão buscando por essa melhora também. Então, hoje a nossa atuação evoluiu muito nesse sentido, né? E é muito bom ver essa mudança. É um pedacinho do nosso trabalho, né? Como você plantou lá atrás e a gente está plantando em busca de sempre uma constância nessa melhora. Eu ia até te perguntar, Jamília, assim, a mulher que chega lá na Casa Maria... Ela chega no seu início ali da questão que envolve agressão, ou isso já vem um tempo e aí ela descobre esse espaço? Como é que isso se dá? O que é que você mais vê lá? Então, cada situação é diferente, né? Mas o que a gente vê muito são mulheres que, por exemplo, começam a seguir a página, porque o Instagram ainda é a maior via de acesso à Casa Maria. Então, ela começa a seguir, ela vê ali um vídeo ou outro, um trabalho ou outro, tal. Ela vem falar, às vezes, com a gente, né? Porque aí tem lá os nossos contatos, né? Então, seja via mensagem do próprio Instagram, mas também nos nossos WhatsApps, porque os links estão lá. E aí, ela começa um papo, que muitas vezes pode ser, assim, contando um pouco da história, pedindo um pouco já... Claro que acontece de ser, olha, eu preciso de ajuda agora, né? E aí a gente corre, porque já aconteceu muitas vezes, né? Da gente correr e socorrer essa mulher naquele momento que ela precisa. Os filhos, então, às vezes, uma situação de violência que está acontecendo naquele momento. E aí, claro que a gente aciona todos os organismos possíveis naquela hora, né? Mas é um pouco de tudo, Lucila, porque aí também acontece, né, bastante dessa mulher não querer denunciar, né? E, infelizmente, ainda é o perfil muito da maioria dos atendimentos que a gente faz na Casa Maria, de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade com a presença daquele homem em casa. Então, sem aquele homem, a situação dela é ainda mais difícil, dela e dos filhos, né? Então, são mulheres que às vezes têm mais de um filho, às vezes, inclusive, um número maior de filhos. E aí, onde que deixa essas crianças para estudar? Então, uma série de situações que, às vezes, como a gente falou... Limita todas as possibilidades que essa mulher tem. A Ju falou, por exemplo, da questão do emprego. A gente tem, né? No nosso projeto, a gente chama de Emprega Maria. Então, a gente também procura, né? Dentro dessas redes todas que a gente tem, conseguir um lugar para essa mulher no mercado de trabalho, porque a gente sabe que isso vai possibilitar, mas ao mesmo tempo tem creche para essa criança ou não, a escola do filho é próxima ou não. A gente tem situação de mulheres, por exemplo, que às vezes são crianças que fazem parte do público-alvo da educação especial e que sequer essas mulheres tinham acesso a qualquer tipo de acompanhamento. Então, por isso que é um trabalho que, no caso da Casa Maria, a rede é fundamental para que a gente possa seguir trabalhando. E você tem um bom diálogo com a rede. Com a rede. E aí, tanto com os organismos que são públicos, mas também hoje a Casa Maria tem uma série de pessoas que
né? Então, assim, uma fonoaudióloga que consegue ceder horas da sua vida para poder ajudar. É uma psicopedagoga que consegue e tal. Então, né, uma advogada que vai ajudar a gente. Uma rede lá dentro exatamente, que se formou. exatamente. Até porque, no nosso caso, como eu falei, às vezes, para a gente conseguir via município algumas coisas, isso pode demorar. Então, recentemente, por exemplo, a gente teve que se juntar e aí a gente pede dinheiro mesmo para as pessoas que gostam da gente, que confiam no nosso trabalho, porque a gente precisava fazer uma mudança emergencial de uma mulher que estava em situação de violência. Então, era pegar um caminhão, tirar as coisas dela da casa. Então, por isso que, às vezes, a gente trabalha, né, ali com as forças que a gente tem internas e, quando possível, a gente aciona os organismos municipais aí para nos ajudarem também. Antes de entrar na faculdade e assumir a articulação da saúde da mulher, eu falo que eu não escutei dentro da saúde as discussões que eu escutava para fora, né? Que então te conheci a Ju, vi dos espaços que vocês tinham. E aí depois comecei a me interessar em entender que ali a gente podia construir alguma coisa, né? Dentro da saúde. Acho que o município de Araçatuba é um dos municípios da nossa região que buscou, né, mediante algumas figuras, se fortalecer nessa linha de cuidado, né, nessa rede de serviço ampliada. Então, eu lembro, acho que foi ano passado, ano retrasado, vocês tiveram uma atividade lá na Câmara Municipal, né? Via Defensoria, né? A Escola da Defensoria, que é a EDEP, né? Promoveu, inclusive, uma formação muito linda e que, inclusive, também deu frutos até para outros municípios, né? Vez por outra, a gente está em Buritama, em outras cidades aí, porque conheceram, né, o nosso trabalho ali e outras pessoas. Eu citei a Nelise, a Simone, a gente tem muitas outras mulheres aqui, né, que fazem isso, a Natasha, né? Então, são pessoas... Eu falo a Nelise, eu estou em casa, às vezes, eu falo, aconteceu um negócio, eu estou precisando de uma informação, uma orientação, Nelise. É isso mesmo? Sim. Legalmente é assim que funciona. E ela é extremamente, né, proativa, intuitiva e muito parceira, né? Seja do município ou mesmo do estado, no meu caso. Que ótimo. Essa conexão ajuda a gente a fazer as coisas acontecerem, né? É muito bom ver todo mundo trabalhando em conjunto por um mesmo objetivo. Essa articulação, pelo menos aqui no município de Araçatuba, ela aconteceu de uma maneira muito natural e ela é forte. Ela é forte, porque vários eventos, palestras que eu vou, a gente encontra, o pessoal está lá. Falando, a Nelise está lá, a Juliana está lá, o pessoal está lá. Então, está todo mundo buscando e todo mundo se ajudando. Então, acho que por isso que a gente tem conseguido melhorar e fazer as coisas acontecerem. É a união. E acho que é bonito que a gente se aplaude também, né? Então, assim, em momento nenhum, uma coisa se sobrepõe à outra, pelo contrário. Inclusive, nesses eventos, a Dani está falando isso, que eu acho até muito legal, que, assim, às vezes nós mesmas estamos ali assistindo nós mesmas, né? Sim. Mas porque eu acho que fortalece o vínculo que a gente tem, né? Eu acho que dá credibilidade. Eu trabalho no privado, né? Então, às vezes, eu fico um pouco limitada de participar de algumas coisas, mas ainda assim, eu busco sempre que possível, né? Participar, estar junto, porque a gente reforça esse desejo, né? A Dani falou que é uma questão natural. Eu vejo, na verdade, como resultado de muita luta e muitos posicionamentos de muitas de nós, né? Inclusive, pessoas públicas que estão aí e que eu acho que faz bastante diferença, né? A gente ter essa boa articulação. Uma das coisas que a gente fala aqui dentro da faculdade é da importância de conversar a respeito da sexualidade. Se a gente tem tabus em relação à sexualidade no seu cotidiano, né, do que é possível ou não, como é que a gente vai querer, né, que aquela mulher se abra comigo se eu não consigo nem conversar com ela daquilo que normalmente ela, né, tem, ou as dúvidas dela em relação a isso. Mais recentemente, a gente atendeu uma mulher que sinalizou ter dor no ato sexual. E a gente, né, já tinha feito vários exames dentro do serviço de saúde, mas a hora que a gente foi tentar entender um pouquinho mais, já tinha se esgotado as possibilidades de exame, avaliação. E aí a gente, então, foi descobrindo aí que existia uma história, né, de violência doméstica para essa mulher. Então, são questões que a gente precisa começar a olhar, né, Ju? Sim, e às vezes ela chega lá no serviço, lá na casa da mulher, muito frágil, né? Sim. Quando a gente fala de um relacionamento dito estável, né, para essa mulher, a violência sexual é uma das mais difíceis dela conseguir identificar. Então, a nossa faixa etária principal de atendimento de mulheres que acabam acessando o serviço é de 30 a 50 anos. Então, muitas já são casadas, né?
E aí, dentro desse relacionamento, elas trazem violência física, violência psicológica, mas a violência sexual, muitas vezes elas não verbalizam. E aí, conforme vai acontecendo os atendimentos, né, ali a técnica vai identificando uma situação ou outra, vai pontuando, e aí ela se dá conta de que ela vivenciava também a violência sexual dentro de um relacionamento considerado estável, né, onde ela nunca imaginou que ela passaria por aquilo, né. Então, acho que a gente, enquanto mulher, também, né, tivemos ainda uma educação voltada para essa questão de satisfação do homem. Acho que hoje muito menos, né? Mas fica um pouco isso no imaginário. Da faixa etária das mulheres que a gente atende, principalmente, ainda tem um pouco disso, né? Então, acho que falar sobre sexualidade é importante, falar sobre os meus limites, sobre o meu corpo, sobre o que eu quero, o que eu gosto ou não, é algo importante que também vai refletir na questão da violência, né? É que parece que se a gente tá num relacionamento, você tem que fazer por sexo obrigação, quando aquela pessoa quer. E não é. Inclusive, na lei, né, fala assim, estupro marital. Então, assim, exatamente porque não é o meu desejo naquele momento, eu não sou obrigada. Mas é muito difícil pra mulher falar isso, até pela vergonha que a gente tem muitas vezes, né? E quantas vezes... acho que a gente pode citar, inclusive... um caso recente que veio aí da França, né? Que é o marido que dopava aquela mulher e tal. E que agora isso está sendo julgado e tudo, né? Eu acho que esse é um exemplo bem claro de como dentro de um casamento a gente pode sofrer violência. No caso dela, né? Acho que o mais absurdo que eu já vi. Mas isso é muito recorrente, né? Então, de você acordar e aí o cara tá ali querendo fazer alguma coisa que não estava combinado e tudo. Mas você não sente que você tem que denunciar aquilo. Poxa, ele é meu marido e ele só quer ter uma relação comigo, né? E quantas vezes, inclusive, o discurso da sociedade é de que se você não fizer isso com seu marido, ele vai procurar fora. Exato. Então, tudo isso ainda acaba sendo um peso muito grande para as mulheres, né? Hoje a gente está vendo muita série, né? Trabalhando a questão. Eu assisti recentemente a Alba, me apaixonei. Mas aí eu vi o quanto é difícil, né? Principalmente quando você decide que você quer denunciar. Então, assim, o quanto é frágil, né? A Jamile mesmo falou da dificuldade, às vezes, né, de locais onde deveriam estar aptos para poder receber essa mulher que já está mais frágil, mas ainda, né, são questionadores, levam ela a reviver situações. Como é que vocês trabalham isso num atendimento? Que vocês já de imediato identificam ali que tem a questão de violência doméstica? Olha, a principal maneira que a gente usa é, acima de tudo, acolher, né? Nós não precisamos que essa pessoa fale naquele momento. Nós, quanto segurança, a gente quer assegurar que ela está num local seguro, que ela está protegida. Se é um momento em que está acontecendo alguma violência, lógico que a gente vai atuar. Mas, em relação a essa pessoa, o principal é, da nossa parte, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta protegida, se sinta em segurança o mais rápido possível. E aí a gente parte para as parcerias, né? Nós vamos direcionar ela, seja para a saúde, ou seja, por exemplo, para a Casa da Mulher, né? Que trabalha ali diretamente com a gente. Nós os apoiamos, eles nos apoiam também. Então, a gente tem, como principal de imediato, é o acolhimento. A pessoa se sentir acolhida. Normalmente, nós temos em todas as equipes um profissional que está mais apto a fazer isso, mais qualificado, né? Que a gente faz os cursos, as qualificações. Sempre tem um profissional ali que interage mais com isso, faz parte mais do dia a dia dele. E a gente procura fazer com que ele atue nesses momentos. Mas mesmo quando não é possível essa pessoa, a gente tem ali todo um procedimento para isso acontecer, que já é bem esclarecido para todo mundo. Hoje, quando às vezes eu estou na unidade, eu sinto muita dificuldade ainda, né? Porque eu sei da Casa da Mulher, que você vai e lá tem espaço protegido, né? Tem um espaço lá que você consegue levar, então, para um outro lugar. Isso não é compartilhado com todo mundo ali junto. Na unidade básica, onde a gente faz tudo o tempo todo, a toda hora, isso é muito difícil, né? E aí, como gerar sensibilidade, que é isso que a Daiane estava falando, nos profissionais de saúde? Eu acho que eu volto a falar sobre a educação. Eu vou pegar de novo o exemplo que eu citei aqui do caso da França. Sim. Então, a gente está falando de uma mulher que, ao longo de muitos anos da sua vida, foi estuprada. Isso foi descoberto, na verdade, porque o marido dela estava filmando, assediando outras mulheres na rua.
Então, aí a polícia foi, investigou tal, e descobriu todo esse sofrimento dessa cascata. mulher. Ela, né? Então, na verdade, desencadeou uma série de coisas. Mas, por exemplo, o que se descobriu é que os homens que iam ali abusar aquela mulher, eles tinham plena consciência de que aquela mulher estava dopada. Sim. Então, assim, quem que concorda em fazer uma coisa dessas? Sim. Então, assim, se a gente não educar os homens para a justiça, né, para o afeto, para o amor, porque aí a gente pode pegar a Bell Hooks falando sobre o amor. Então, eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa ensinar para as pessoas, né? A gente passou muito tempo com medo, por exemplo, de que se os nossos filhos brincassem de boneco ou alguma coisa assim, eles fossem virar gays ou tal. E assim, hoje a gente vê a sociedade num processo diferente, né? A gente pode pegar até o exemplo da Ju, que tá grávida aqui hoje, né? E de ver como ela, o marido, o envolvimento, eu vejo pelas redes sociais, né? Mas acho que cada vez mais a gente vê os homens se envolvendo nesse trabalho de estar próximo dos seus filhos, de educar. E isso é fundamental se a gente quiser ver uma sociedade diferente, né? Hoje, inclusive, tinha uma matéria falando também sobre isso, né? Quem que são as pessoas que são, teoricamente, essas que demonstram afeto? Sim. E isso é fundamental, gente. Se a gente quiser viver numa sociedade sadia, a gente precisa educar pro amor. Uhum. E aí isso vale para quem está dentro da minha casa, mas isso vale para outras pessoas que eu também preciso proteger, né? Então, assim, como que em sã consciência eu vou saber que uma pessoa está dopada e eu vou ter coragem de ir lá e abusar sexualmente dessa pessoa? Que tipo de prazer perverso é esse que a gente acaba, né, tendo que descobrir que existe na sociedade que a gente vive, né? Então, eu acredito ainda que a educação é o meio que a gente mais possa fazer isso. E não estou falando de educação escolar. Sim, né? Porque a escola, ela é muito importante, tudo, mas a família, todos os espaços que a gente tem, a igreja, né? Porque a gente ainda vê todo um machismo, uma coisa associada, né? E eu sempre gosto de usar esse exemplo quando eu falo também de religião, porque eu sempre entendi que eu preciso ser submissa ao meu marido, mas a parte de cá disso era que o meu marido me ame como Cristo amou a igreja. E uma vez que o meu marido me amar como Cristo amou a igreja, mas, gente, vai ser maravilhoso. Sim. O problema é que isso não acontece. Então, a gente ainda tem, assim, muitas coisas que as instituições, em geral, precisam estar ali aptas a fazer. E aí, eu dei o exemplo aqui da universidade exatamente por isso. A universidade tem esse papel fundamental. Inclusive, uma das premissas da universidade é que ela se queira extensionista. Sim. Então, ela precisa sair dos muros para poder observar tudo isso, para fazer esse trabalho. Então, eu citei aqui a medicina e citei o direito, mas a gente pode pensar na publicidade, propaganda, porque, assim, as propagandas não podem ser machistas. Sim. A Lei Maria da Penha também fala isso. A gente precisa educar uma geração de pessoas que não acham que a limpeza é função da mulher. Então, quando eu vejo um produto de limpeza sendo vendido, por que isso é tão associado à imagem feminina? Né? Então, assim, uma série de paradigmas que a gente precisa quebrar, a psicologia e todos os outros, né? Que são simples, pequenas e que parece que passam despercebidas, mas que não devem mais passar, né? Esse machismo tem um gancho direto com a violência, né? Porque são homens que muitas vezes foram educados sabendo expressar a sua masculinidade apenas dessa forma. E qualquer coisa que fuja disso, para um lado onde desenvolva mais o seu lado emocional, ele já se sente desconectado da sua masculinidade. Mas é o que a Jamile estava falando, né? Então, o homem não chora. O homem, por que você tá com esse mimimi, né? Não tem que reclamar, né? Então, o homem é esse também. Então, a que ponto, né? Sim. A gente, às vezes, sem querer, mas provoca aí situações também. Não pode ser frouxo de mulher, né? Quantas vezes a gente já não escutou essa situação? Verdade. E não adianta a gente trabalhar só com empoderamento feminino se a gente também não trabalhar as questões, né, ali dos homens. Então, a gente está falando muito da educação em vários âmbitos, né? Não só dentro de uma instituição escolar, universidade, mas como sociedade como um todo. E para os homens já formados, né, vamos assim dizer, mas que têm esse comportamento, né, os grupos reflexivos para homens, né, que é algo que a Araçatuba, acho que ano passado, né, teve o primeiro grupo, né, piloto, né, ainda estamos caminhando nisso, mas é muito importante. Então, não só na prevenção, mas assim, a gente tem homens criados, né, que isso já está instalado. E aí
essa vertente também precisa ser Como trabalhada, trabalhar, né? Porque todas as pesquisas que a gente vê, né, tem uma pesquisa da Caixa dos Homens, por exemplo, né, que foi feita, a ONU fez aí alguma série de perguntas, e assim, os homens têm muita dificuldade ainda de falar sobre os seus sentimentos, né, com outros homens, com outras pessoas. Eu falei do amor e do afeto, mas é porque, em geral, a gente tende a achar que se eu disser para o outro que eu preciso dele, isso é uma dependência, ou isso demonstra uma fragilidade e tal. Fraqueza. E aí, para os homens, isso não pode ser dito, mas aí a gente tem uma incidência de suicídio, por exemplo, maior nos homens, quando perdem um emprego ou alguma coisa assim. Então, assim, acaba que a gente está vivendo numa sociedade que não tá legal para ninguém. Né? Tá ruim para as mulheres, mas é ruim para os homens também. Né? E essa própria questão da sexualidade. Então, assim, que parece que as mulheres não têm que querer, enquanto os homens têm que querer o tempo todo. E aí, a gente também vive numa sociedade que tá, né? Os homens também estão cansados, trabalham e tal. Sim. Então, assim, é preciso repensar tudo isso que vem sido tido como muito natural, porque, como eu disse, não tá legal para ninguém, né? Não tá funcionando bem para ninguém. Então, é importante que a gente repense, né? Dentro da esfera de saúde, a gente fala muito da questão de aproveitar as oportunidades. Então, esse homem buscou a unidade por conta de uma pressão, né, alterada. Então, por que não intervir, conversar e tentar entender qual é essa relação dele dentro de casa? O que é que causa, de repente, essa alteração de pressão, né? Porque, às vezes, ele fisicamente ali está tudo certo, não tem sobrepeso, não tem uma vida regrada, mas tem uma pressão alterada, mas por conta de um excesso de ansiedade, aí o quanto ele, né, traz disso para dentro do seu relacionamento também, fazendo, né, com que essa mulher sofra de alguma forma, né? O sofrimento que ele também, né, às vezes está ali sofrendo e gerando para ela e para a família. E o próprio cuidado da saúde do homem, que muitas vezes é negligenciado. Porque também demonstra, em certa medida, né? Não, eu sou o super-herói, que eu não preciso de ajuda de ninguém, né? Só vim aqui para verificar a pressão e pegar o remédio. Já estou indo porque eu preciso trabalhar. Exatamente. Não é? Isso quando ele vai. Exatamente. Não... Então, coincidência, né? Mas como é que a gente olha para isso e busca esses homens? Então, assim, a atenção primária, ela também tem que estar dentro dos espaços, né? Dentro da igreja, dentro dos locais de trabalho, dentro das instituições. Então, assim, trabalhar a educação é muito difícil, porque às vezes a gente está dentro de espaço onde as pessoas não querem nos ouvir, né? Sim. Falar, não, a Daiane de novo aqui para falar, né, disso. E como é que essas coisas vão acontecendo, né? Inclusive, um ponto muito interessante que eu tenho trabalhado em alguns projetos com adolescentes que eu faço parte aqui na cidade, é que quando eu vou falar para todos sobre a Lei Maria da Penha, e normalmente tem muitos meninos nas turmas, e eu pergunto para eles, pergunto para todo mundo, a Lei Maria da Penha é para punir quem? E é unânime para punir os homens. Falam, não, a Lei Maria da Penha não é para punir os homens, é para punir agressores e opressores. Os homens, no geral, têm que ser nossos parceiros na luta com a eliminação dessa violência. E aí eles começam a se sentir mais próximos, eles começam a se sentir parte da aula. Para não dar aquela sensação de, é uma aula para as mulheres. Então, a gente tenta trazer eles, se sentir parte daquilo, porque eles são parte disso, né? A gente não pode generalizar. Inclusive, são grandes parceiros nossos nessa luta. E eu tenho os meus parceiros da guarda, amigos. A gente vê que muitos homens são resistentes e buscam, né? Buscam também se qualificar, buscam fazer algo para mudar essa realidade. Então, é uma situação de parceria. A gente precisa ter essa aproximação, de entender que estamos juntos. Tem os agressores, os opressores e tem os homens. O pós-pandemia vocês sentem que isso fez com que a gente ficasse mais forte em relação às ações e ao envolvimento em rede? Essa parceria, vocês percebem que se ela se fortaleceu depois da pandemia ou não? Assim, o nosso serviço precisou ser reestruturado, né, como todos na pandemia, mas algumas reestruturações que aconteceram na pandemia, a gente entendeu que era importante a gente continuar. Então, a gente tinha muito uma concepção do nosso local de trabalho e elas viriam até a gente, né? Na pandemia isso não era possível, então a gente começou, a gente precisa de um telefone, precisa falar com ela por celular, precisa, né, uma videochamada, alguma coisa assim.
Não, a gente precisa fazer algumas visitas também. Então, a gente começou a sair do nosso posto de trabalho, né? E ir até essas mulheres. Aí, nossos principais locais de ponto de apoio são os CRAS, né? Da gente ir até lá também para estar estabelecendo esse diálogo. Então, acho que em relação à estrutura do nosso serviço, fez a gente sair um pouquinho da caixa, né? E pensar um pouco de forma mais ampliada, né? Isso se fortaleceu, então, né? Sim. Acho que tudo aquilo que envolve, né, possibilidades e estratégias vem, né, de forma positiva. A gente costuma conversar que a linha de violência é uma linha muito difícil de ser organizada. A gente recentemente começou a montar um grupo regional agora para discussão. Faço até o convite para vocês, depois oficializo, né, para que vocês possam participar também. Mas o quanto é difícil discutir para além. Então, assim, para além dos espaços, para além da saúde, para além da ação social, para além das instituições, né, privadas e assim por diante. Como é que a gente pode, assim, sem deixar muito amarrado, né? Hoje, por que eu falo isso? Porque, assim, eu sei da Jamile, né? Eu sei da Ju, da Daiane. Perfeito. Será que a gente está, de fato, conseguindo deixar um legado para além de nós? Então, acho que essa é uma pergunta para a gente poder pensar. O que vocês acham? Eu acho que sim. Até a própria resposta que a Daiane deu aí do que vem acontecendo hoje, eu acho que é exatamente por isso que a gente trabalha, importante. sabe? Todas as vezes que a gente vem, né? Então, assim, eu venho aqui no curso de medicina mesmo para fazer uma série de coisas. A psicologia convida a gente e tal. Então, acho que quanto mais pessoas você consegue falar, estar ali naqueles espaços, ocupar todo tipo de espaço é fundamental. Porque, assim, às vezes num grupo de pessoas, eu vou até citar essa mesma palestra da guarda, né? Então, por exemplo, lá naquele dia, eu acho que tinha 3, 4 mulheres. Num grupo de 100 e tantos homens. Hoje, com certeza, tem mais mulheres. Sim. Hoje você tem... Então, por isso que eu acho que... E assim, naquele momento, aquelas 4 mulheres se sentiram imensamente contempladas pelo que eu estava dizendo, pelo que eu... E claro que deve ter um ou outro homem ali que também ouviu aquilo. Sim. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a falar. Eu sempre digo que assim, a gente não precisa ser chato de também toda hora ficar ali questionando e tal. Mas eu acho que tem coisas com as quais não dá pra gente brincar mais. Então, assim, se você está num ambiente, se você está... Então, assim, é o tempo inteiro falar sobre aquilo, é levar a outros lugares. Eu falei que eu trabalho, por exemplo, numa instituição privada. Sim. Mas a gente consegue falar sobre isso porque, por exemplo, numa redação do Enem, num domingo Sim. específico, você tem milhões de estudantes escrevendo sobre o tema da mulher, da violência, da sobrecarga, do trabalho feminino, como foi recentemente. Sim. Então, assim, eu acho que todas essas oportunidades que a gente tem de trazer isso à tona, de falar com as pessoas, precisa ser utilizada, porque eu acho que sim, faz muita diferença a gente estar, a gente ter a coragem de estar. Né? Exatamente. Eu sempre acho que é. elas se multiplicam, elas se fortalecem, né? É aquela plantinha que, assim, dependendo de onde ela encostar, ela vai ramificar. Então, é por isso que é importante a gente estar no máximo de lugares possíveis, falando para o máximo de pessoas, né? Possíveis. Que recadinho que a gente pode deixar pro pessoal que vai estar assistindo, Daiane? O recado principal é que todos nós fazemos parte desse movimento, né? De abolir a violência em todos os seus aspectos. É uma coisa que tem que acontecer através de cada um de nós, né? Como foi dito, é uma semente. Então, todo mundo tem que plantar para poder germinar e para poder ser efetiva, né? A gente conseguir, de fato, fazer acontecer. Eu acho que o mais importante é que todas as pessoas se sintam parte disso, na hora de educar os seus filhos, na hora de fazer suas escolhas, na hora dos seus discursos, né? Então, é o recado principal, é uma missão de todos têm que fazer parte. Ju? Eu acho que eu concordo muito, né, com o que a Daiane falou, e entender que a violência contra a mulher não é um problema da mulher, não é um problema conjugal, não é um problema de casal, não é um problema familiar. É um problema da nossa sociedade. E se eu faço parte dessa sociedade, independente se trabalho com este tema ou não, a gente precisa se munir de informações, repassar as informações e, principalmente, questionar o nosso próprio comportamento, tanto quanto homem quanto mulheres. Porque o machismo não está só nos homens, né? Também está em nós mulheres, em nossas falas, em competição feminina e por aí vai. Então, a gente também repensar o nosso comportamento e sempre ser um apoio para quem está buscando ajuda. Porque também não está muito longe da gente. Se não está dentro da nossa casa, não está dentro da nossa família, está com a nossa vizinha, está com a nossa amiga. Então, da gente também não ignorar, fechar os olhos para essa situação e ser um ponto de apoio para as mulheres que precisam. Exato.
Jamile? Eu acho que toda pequena revolução é uma revolução. Então, se eu permito que o meu filho homem chore, demonstre os seus sentimentos, se eu acolho uma menina que está dizendo que não se sentiu à vontade com a situação, se eu não obrigo a minha filha a abraçar ninguém ou a sentar no colo de ninguém porque ela não está se sentindo à vontade. Então, eu acho que tudo isso é fazer parte dessa revolução feminista que a gente busca tanto e que, na verdade, é essa luta por um mundo mais justo, né? A gente está trabalhando há tanto tempo por redistribuição e justiça. E aí, cada vez que eu consigo subir um degrau, eu faço com que as mulheres vejam além. E é isso que é fundamental. E aqui em Araçatuba, saber que a gente tem uma rede que pode começar pela guarda, pela Casa Maria, que pode começar pela Casa da Mulher, né? Por onde essa mulher quiser e precisar. Mas a gente está articulada juntas aqui para que a gente possa promover esse trabalho tão fundamental, seja de acolhimento, de informação, de tudo que essa mulher precisa, né? Na Casa Maria, por exemplo, a gente... eu quero fazer a denúncia. Ok, vamos fazer a denúncia. Eu não quero fazer a denúncia nesse momento. Fiz a denúncia, vou desistir. A gente permanece ao lado dessa mulher. Porque, infelizmente, a gente sabe que a violência, ela é um escalonamento. Muitas vezes eu sou vítima de uma violência física, mas antes eu já fui vítima de uma violência patrimonial, psicológica, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que vai se escalonando. E aí a gente não pode sair de perto dessa mulher. Porque também é muito triste quando a gente escuta isso. Mas ela não quer ajuda, mas ela já foi lá, voltou pro cara. Tal. E aí eu faço o quê? Eu desisto dessa pessoa? Pelo contrário. Então, não, aí é que eu tenho que estar mais perto dela, né? Então, assim, procurem ajuda, saibam que existe uma rede e que, inclusive, todas nós estamos aqui à disposição para esse trabalho. Que não normalizemos, né? O que não é normal. E aquilo que me angustia, de fato, tem que ser dito, né? Sim. Em algum espaço. Então, assim, fico muito feliz da gente enxergar o caminho, né? Porque eu acho que essa é a sensação que a gente tem hoje, dentro da universidade, fora da universidade, nos pontos, independente de ser saúde, promotoria, defensoria, né? Então, a gente consegue enxergar que, de alguma forma, a gente se conversa, né? E que ela, de fato, pode, sim, caminhar e ela pode, sim, né? Ficar tranquila que as coisas vão acontecer, porque ela tem a quem confiar, né? A quem pedir ajuda nesse momento. Gostaria de agradecer imensamente a parceria, a participação de vocês, né? Para mim, eu fico muito feliz sempre que eu posso e que eu estou, né, no meio de pessoas que eu sei que fazem e trabalham diariamente, né? Dia, noite, madrugada, às vezes. Então, assim, muito obrigada e que a gente continue aí caminhar, né, em prol dessas mulheres que são, de fato, as merecedoras e que precisam do nosso auxílio. Gostaria de agradecer a participação do Projeto Florescer e a gente fica por aqui hoje. Obrigada. Obrigada.